Olá, estamos de volta com o Fala Videira Podcast, o podcast da Prefeitura de Videira. E antes de iniciarmos o bate-papo de hoje, aquele recadinho básico, né? Para você se inscrever aqui no canal, assine o sininho, que deve estar aqui em algum lugar aqui da sua tela. Dessa forma você recebe imediatamente, após a postagem de novos episódios aqui, um aviso para que você venha e acompanhe em primeira mão os nossos bate-papos. Combinado? Hoje vamos falar sobre a Procuradoria-Geral do Município de Videira. É um nome bastante... a gente fala bastante, a gente conversa bastante a respeito disso. Com certeza você já ouviu falar em algumas notícias da Procuradoria-Geral do Município, do Estado, da União, enfim, né? Mas afinal de contas, o que é? E quem vai explicar para a gente, conversar conosco a respeito do trabalho desse departamento da Secretaria da Prefeitura Municipal de Videira é o Procurador-Geral do Município, Rodolfo Pires Filho, e o Eduardo Marques, que é procurador municipal. Rodolfo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Clemir. Bom dia, Eduardo. É um prazer participar aqui, né, e poder explicar um pouquinho o nosso trabalho ali, o nosso dia a dia da Procuradoria. E o Eduardo está chegando recentemente aos quadros da Prefeitura, né, Eduardo? Seja bem-vindo. Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos. Cheguei recentemente, há poucos meses, aproximadamente 6 a 8 meses na Procuradoria, e tem sido um retorno bem positivo. Bacana. Rodolfo, a gente já sabe, óbvio, né, porque a gente conversa quase todo dia, né? Mas para o nosso público, o que é e o que faz a Procuradoria-Geral do Município de Videira? Primeiro, eu acho importante a gente destacar a missão da Procuradoria, né? Se a gente olhar de uma forma institucional, a Procuradoria, o grande objetivo dela é a proteção ao erário. Então, o grande viés da Procuradoria é isso, é a gente proteger o dinheiro público. Em todos os sentidos, né? O dinheiro público não só numa contratação, numa licitação, mas sim na tomada de decisões. E nesse sentido a gente faz, e aí eu já, você sabe, né, Clemir, a gente de tantas conversas, a gente busca ter uma advocacia preventiva. Uhum. Então, a gente conseguindo orientar, né, todas as secretarias, os gestores da questão preventiva, a gente evita a judicialização das nossas questões e situações. Uhum. Mas é é um trabalho bem amplo. A gente trabalha em várias frentes. Dentro da Procuradoria em si, a gente tem dividiu em temas, né? Então, a gente tem o contencioso, que a gente chama, que é aquela parte que a gente defende o município como um todo nas ações judiciais. E tem o tributário. Então, tudo o que for relacionado à tributação, né, no nosso município fica com a equipe do Executivo Fiscal. E tudo o que não entrar no tributário fica como uma exceção, fica para o contencioso. Aí são as demandas em geral. Uhum. Demandas que o município responde, que o município entra. Aí um grande exemplo, que são mais comuns nosso ali, contra o município, são as ações de medicamentos. A gente tem um volume muito grande quanto a isso, né, que é uma obrigação não só do município, mas do Estado e da União, né, uma obrigação solidária. A gente tem a questão nossa ali de, às vezes, algum tipo de danos morais, alguma questão trabalhista. A gente fala da questão trabalhista de um modo geral. A gente tem o servidor público efetivo, tem os contratados, né, os empregados públicos, mas tem essa questão trabalhista que também fica ali com o contencioso. E tem a parte administrativa. Dentro da parte administrativa, onde a gente atua com os pareceres jurídicos. Uhum. Lógico que a Procuradoria também não é só... o dinamismo do dia a dia da administração pública nos obriga, às vezes, a fazer algumas orientações de forma verbal. Sempre o ideal é que a gente faça por escrito e a gente encaminha para o parecer jurídico. Uhum. Mas a parte administrativa fica mais com essa questão do auxílio e assessoramento para todas as secretarias. De um modo geral. De um modo geral, bem objetivo. Não? A gente acompanha diariamente o trabalho de vocês e a gente sente que a importância e toda essa dinamicidade que vocês têm. Qual é a equipe da Procuradoria hoje em termos de hoje a gente conseguiu, posso colocar assim, do início do ano passado, né, o início da nossa gestão, a gente conseguiu reorganizar a Procuradoria.
A gente tinha um problema com um déficit de servidor dentro do setor. Hoje a gente conta com 4 procuradores efetivos trabalhando, a gente tem 2 analistas de nível superior, a gente tem 2 agentes administrativos, o chefe da procuradoria e eu como procurador-geral. É dividido 2 procuradores para o contencioso, 2 para o tributário. A equipe, os analistas de nível superior auxiliam nessa parte administrativa e as agentes administrativas auxiliam os procuradores. Mas então hoje a gente consegue, tá buscando aumentar o espaço físico da procuradoria, isso, né? porque a demanda é muito grande. Então, mas hoje a gente conseguiu equalizar bem a demanda e fazer essa distribuição dentro lá do trabalho. Eduardo, chegou para um departamento específico, uma área específica, ou você está nessa rede de apoio dentro dessa estrutura da Procuradoria? Como é que é o trabalho lá? Eu cheguei, né, para o cargo de procurador municipal, né? Foi por intermédio do concurso de 2022 e fui nomeado em setembro do ano passado. Comecei a exercer o cargo de procurador. De início, até quando eu fui visitar a Procuradoria e o Paço Municipal, me surpreendi positivamente com a estrutura do prédio, né, da Prefeitura, do município. Gostei bastante do município, especificamente com relação à Procuradoria. Gostei muito da infraestrutura. O Rodolfo sempre trata disso lá dentro, que busca dar estrutura, né, para a equipe para que possa desenvolver bem o trabalho, e isso tem sido feito constantemente desde que a gente chegou. Aí, né, com o decorrer do tempo, já exercendo o cargo de procurador, tive impressões muito positivas também com relação à equipe de trabalho. A gente entende que o ambiente influencia muito na questão da produtividade e até no bem-estar do trabalhador, né? Então, desde que eu cheguei, chegaram outros colegas também, um junto comigo, o Dr. Tadeu, entrou praticamente na mesma época, depois entrou a doutora Poliane. Então a equipe foi se estruturando, foi se formando. Hoje estamos com uma base bem sólida na equipe de trabalho, tanto dos procuradores, eu, doutora Poliane, doutor Patrick, doutor Tadeu, como a equipe de apoio, que são os analistas que o Rodolfo citou e os agentes administrativos, cada um se organizando melhor em cada setor, como o Rodolfo falou, entre contencioso e tributário, mas hoje a gente já tem um direcionamento bem bom do trabalho ali da Procuradoria. Você vem de onde? Eu sou natural, já rodei um pouco, tá? Nessa vida. Concurseiro. Eu sou natural de Paranaguá, no litoral do Paraná, lá onde tem o porto. Morei lá até os 14 anos, depois morei em Curitiba durante mais 14 anos. Aí vim para Santa Catarina, morei em São Miguel do Oeste, lá no extremo oeste. Lá na fronteira. Isso, quase. morei 15 anos lá, então vai fazendo a conta aí. Já está entregando a idade. E já se aproximando também. Mas dizem que quem chega aqui no Vale do Rio do Peixe e prova da água do Rio do Peixe não vai mais embora, não. Hein? Pode ser. Não, Rodolfo. Eu estou 11 anos. Rodolfo então eu acho que está aí a magia. Depois eu morei 2 anos em Ipumirim, já perto de Concórdia, né? E então, quando eu fui nomeado aqui para o cargo, em setembro, aí fiquei de setembro ao final do ano aí entre vai e vem até Ipumirim. E agora já é viderense. Já então. Viemos com a família para ficar. Ótimo, então seja bem-vindo. Muito obrigado. Só da estrutura, ainda bem que ele não falou da demanda. Mas a gente vai entrar nessa. Quem sabe ele não saiba ainda, tomara que ele não se expande. Né? E a demanda? Meu Deus. O número de processos, como é que é isso? Porque a gente passa sempre por ali e vê realmente a dinamicidade que é o setor de vocês. E quando você fala dessas demandas todas, internas e externas, né, todas essas linhas de ação que você falou, a gente entende, obviamente, a dinamicidade de vocês. Mas nem nós internamente temos a ideia da proporção do tamanho do desafio que vocês têm lá, né? Ações judiciais, vou colocar assim, a gente tem aproximadamente 2.000 ações judiciais hoje que o município atua. 2.000? Em andamento. Aproximadamente 2.000. Eu falo aproximadamente porque a gente varia bastante, tá? Então, conforme vai passando, eles peticionam todos os dias, tem demanda para peticionar.
mas o que a gente mais se preocupa é com aquela que a gente chama que tem prazo aberto, né? Que a gente olha no sistema, tem o sistema do Tribunal de Justiça, o EPROC, e dentro do sistema eu consigo fazer o controle, né? Pelo menos o acompanhamento dessa demanda. O andamento das demandas, se precisa anexar alguma coisa, juntar alguma coisa, dar sequência ao processo, enfim. Então, né? e nesse ponto, né, é importante a estruturação da equipe, né? No começo do ano passado, a gente chegou a ter 600 processos em andamentos abertos, com prazos abertos, aí o prazo ele varia de 5 dias até 30 dias. Perder o prazo é um problema enorme, né? Perder o prazo, a gente perde a oportunidade de se manifestar dentro do processo. É complicado e a responsabilidade dos procuradores. Claro. Então, a gente conseguiu reduzir. Hoje a gente tem um controle desses prazos diários ali que a gente tem, mas ainda assim é uma demanda muito grande. Processos instaurados, então, né, que a gente responde aproximadamente 2.000 processos. A gente tem isso, a gente atua na Justiça Estadual, mas na Justiça Federal também. Algumas demandas, mas poucas na Justiça do Trabalho. E aí a gente tem os órgãos administrativos, né, que a gente fala, que a gente às vezes tem demanda com secretarias do Estado, algumas demandas com órgãos federais, mas são ainda na esfera administrativa. Demanda, volume de processos, a gente tem dentro da administração pública o sistema IPM, né? Então, os processos administrativos eles estão dentro desse sistema do IPM. Dentro do sistema da IPM também a gente faz a divisão de trabalho, distribui para os procuradores, aí fica com a equipe de apoio, mas uma demanda também muito grande. A gente está conseguindo estabilizar, mas a gente já entendeu também que não vai zerar. Não existe a gente zerar essa demanda. É uma demanda sempre recorrente isso. também, né? O que a gente consegue é manter ali um volume de trabalho adequado, né, para os servidores, para que a gente também não tenha um reflexo negativo, né, por conta da demanda, mas a gente consegue estabilizar. Mas é muito grande. Eu, como procurador-geral, a questão, e você também, né, Clemília, a gente sabe a questão de reuniões, né, que isso toma um tempo muito grande. E extremamente importantes. Extremamente importante, porque é ali que a gente define, né, a tomada de decisão, políticas públicas, ações da administração, até na questão preventiva, né, e como a Procuradoria dá esse suporte jurídico, é necessário que participe. Mesmo sendo uma secretaria meio, né, que a gente fala, né, não uma fim, a gente não presta aquele serviço direto para a população. Só que esse suporte jurídico é muito importante. Então, essa demanda... E aí eu vou fazendo esse balanço entre gerir a questão de assessoramento da Procuradoria Geral e do trabalho dos procuradores. Até é importante pegando o gancho do que o Rodolfo falou, a gente enxerga muito o número de processos judiciais que a gente tem, mas os processos administrativos e as demandas internas, elas também influenciam muito no volume de trabalho, porque, por exemplo, Clemir, a gente tem as demandas internas, muitas vezes elas necessitam de informações das outras secretarias. Então, a gente prestando a assessoria para as secretarias, precisa emitir um parecer, mas precisa de uma informação da Secretaria de Educação, ou precisa de uma informação da Secretaria de Saúde. Tudo isso tem que ser documentado, tem que fazer chegar lá a informação específica do que a gente necessita para embasar o parecer. Então, tudo isso são questões burocráticas, mas que são necessárias para o bom andamento do processo. Dali 1, 2 anos, alguém vai verificar o parecer jurídico que foi feito, por exemplo, vai saber qual foi o processo administrativo, onde que se fundamentou, onde que pode buscar aquelas informações. Então, isso tudo é necessário e muitas vezes fica às margens dos números, né, de que a gente tem, assim, visivelmente. E toma um tempo. E é necessário, né, também, até para deixar tudo documentado. Perfeitamente. O Rodolfo falou bastante da questão do assessoramento, né, e da atuação preventiva, né? Em tempos em que a gente fala muito de insegurança jurídica, em função de todo esse contexto que a gente está acompanhando em nível nacional e de como são essas situações de ordem legal no Brasil, especialmente no serviço público, é um trabalho importantíssimo e aí eu acho que consome bastante tempo de vocês, especialmente do procurador-geral. Porque o gestor, ele precisa ter essa segurança, ele precisa ter um caminho, uma coisa mais clara do ponto de vista jurídico para não sofrer algum tipo de consequência por alguma decisão que não foi tomada adequadamente. E o passo principal para qualquer tipo de ação
do gestor, quando eu falo de gestor das secretarias, até mesmo do próprio gabinete do prefeito, é a consulta ao jurídico. Tô certo nessa linha, né? Exatamente isso, Clemir. Aí é importante a gente trazer assim, né, para esclarecer até os órgãos de controle que a gente tem. Então, a gente tem o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que ele controla a administração pública como um todo, todos os municípios e o Estado. A gente tem o Ministério Público e dentro, a gente chama a Câmara de Vereadores, todos esses como uma fiscalização externa. Uhum. E dentro, a gente tem uma fiscalização interna, com uma missão específica, o controle interno. E o controle interno ele é constituído pelo o controle interno em sentido estrito, a auditoria e a ouvidoria, e a própria procuradoria também faz esse controle, também é uma atribuição nossa fazer esse controle. Então, cada movimento, cada decisão, cada passo que a gente vai dar dentro da administração pública, é necessário a gente já ter uma visão mais ampla, que às vezes até o próprio gestor, e por isso que tem que ter a procuradoria, o próprio gestor não imagina, ele quer fazer uma política pública, só que ele está focado naquele objetivo. Então, lá assim, no resultado, mas tem um caminho para você chegar até o resultado. Então, para a gente dar esse suporte, a gente tem que fazer essa análise mais ampla. Por isso que a gente fala tanto da questão da advocacia preventiva. A gente trabalha com riscos. Então, eu faço uma análise de risco, eu dou os caminhos possíveis, porque também a procuradoria tem que ter em mente que não é a procuradoria que decide. Uhum. Então, a gente não pode se aproveitar da questão jurídica. Pode, não pode fazer, não é a questão de pode, não pode fazer, não. O caminho para fazer é esse. Mas a gente sempre deixa aquele espaço, né, que a gente fala de discricionariedade do gestor para que ele tome a decisão. Obviamente que a gente fala, se for dessa forma aqui, é ilegal, não pode. A gente faz essa análise de risco, né? Mas é muito importante também que a procuradoria, como procurador-geral, os procuradores municipais, que eu sou de carreira, né, sou procurador municipal, né, estou no cargo de procurador-geral, mas a gente tem que ter essa consciência de que eu não posso colocar num parecer jurídico em uma orientação a minha preferência. Sim. Dar esse suporte para o gestor nesse sentido. E que é uma tarefa difícil, sabe, porque às vezes a gente tem que... eu tenho que vamos dizer assim, né, me deixar de lado da minha opinião pessoal e falar, gestor, essa é a sua obrigação de decidir, mas eu dar esse suporte. Mas está aqui os caminhos, né? E a orientação dos riscos que pode ocorrer daquela decisão que vir a ser tomada. Exato, e muitas vezes a própria fundamentação jurídica não é pacífica. Muitas vezes a gente tem decisões do nosso Tribunal de Justiça em Santa Catarina num sentido, mas aquela demanda ela é controversa, aquele tipo de ação é controverso, não existe uma decisão ainda pacífica. Isso vai parar lá nos tribunais superiores, que são o STJ e o STF, até que isso seja definido como será a atuação dos órgãos inferiores juridicamente, e essa decisão venha lá do STF, fica essa nebulosidade, esse nevoeiro jurídico. Aquela insegurança jurídica que eu me referia anteriormente. E a gente tem que colocar todos esses pontos, né? Às vezes numa opinião, num parecer, para dizer, olha, tem entendimento dessa forma, tem dessa forma, nesse tem caso... Tem clareza, não tem tanta clareza. Isso, nesse caso talvez subsidiado a tomar de decisão. Aplicar dessa forma ou... Muito importante o que o Eduardo falou agora, porque assim, a gente tem uma questão que o nível de responsabilidade do gestor, né? Quando a gente fala do secretário, de um prefeito, porque os entendimentos mudam. Então, a gente até orienta, durante o trâmite de um trabalho, a gente orienta de uma forma e aí... Lá no meio do caminho... No meio do caminho, e acontece muito. Se o Tribunal de Contas entendeu, mudei meu entendimento, a gente já tem que... eu tenho que seguir o que o Tribunal de Contas... É uma dificuldade que o cidadão não consegue entender. Desconhece. Né? E isso também, de certa forma, ajuda a entender por que alguns processos, vamos usar um termo muito popular, emperram na gestão pública, justamente aguardando o trâmite disso, tentando entender uma decisão daquilo. Né? Para você ter uma ideia, Clemir, tem uma sistemática dos tribunais que o nome chama-se demandas repetitivas. Incidente de resolução de demandas repetitivas. O nome já é cumprido.
Quando tem muitas decisões... Parece nome de diagnóstico, né? Exato. De médico, né? Mais ou menos Mais isso. ou menos. Quando tem muitas decisões controversas acerca de um assunto específico, o tribunal, pode ser o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, no âmbito estadual, ou até os tribunais federais, STF, STJ, eles juntam todos esses processos, pegam aquele tema para julgar isso lá em cima. Depois, a tese que eles julgarem lá em cima vai ser aplicada a todos os processos. Então, tem muitos processos em âmbito nacional que ficam suspensos durante anos, Aguardando aquela decisão. Então, esse é um empecilho, né, que a gente vê, o processo está parado, mas nem sempre é só pela morosidade da justiça. Muitas vezes é porque essa morosidade é necessária a fim de que possa se dar uma decisão uniforme. Uniforme que vai servir de balizamento geral, né? Eu acho só para complementar esse Claro, assunto, claro. porque eu acho bem importante que eu também, hoje eu fazendo uma autoanálise, eu não tinha essa visão completa. Eu tenho conhecimento, né, da questão da demanda, né, da demora em algumas decisões administrativas, mas eu não conseguia perceber. Hoje, nessa minha função, eu consigo perceber e até fazer uma autocrítica de que, às vezes eu deveria entender que o processo demora. Porque a gente tem essa cobrança. Às vezes, são os termos que a gente às vezes escuta, né? Está parado no juiz. Não está parado. Ele está em análise, que pode parecer, óbvio, você só mudou a palavra. É que o gestor aqui na outra ponta, ele está ansioso para fazer aquela política pública, aquela ação, né? Andar naquela direção que ele está imaginando. Mas, como a gente falou, tem processos e tem um caminho seguro a seguir, né? A gente já está nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas um assunto muito importante que eu anotei para a gente conversar aqui, que é uma ação que vocês estão tendo, que eu acho interessante a gente explicar para a nossa audiência, que é a recuperação de ativos, uma ação da Procuradoria Jurídica. Você pode nos explicar o que vem a ser a recuperação de ativos? Essa questão a gente já vinha, né? Eu entrei aqui na prefeitura em 2015. E logo que a gente chegou, eu entrei junto, assim como o Eduardo entrou junto com outro procurador, eu entrei junto com o procurador Patrick, e a gente já queria implementar isso, falando da recuperação de ativos. O que seria? O município, às vezes, ele perde por algum motivo, ele perde alguns valores ou deixa de cobrar alguns valores, e isso vai se perdendo com o tempo. Isso na área tributária? Pode ser na área tributária, pode ser em qualquer área. Por exemplo, às vezes alguém, ou por algum motivo, uma condenação, ou tem um débito com a administração e vai se esquecendo. Por algum motivo, tá, Clemir? Eu não tô falando que houve um erro, mas assim, claro. Por questão de demanda, por questão de não ter um direcionamento específico para aquilo. Então, qualquer hipótese que o município possa recuperar valores que por algum deixou de tê-los, né? A gente ter essa demanda específica. E aí quando comecei no ano passado com essa função, eu falei, não, vou tentar colocar em prática. Os meninos entraram agora e até o doutor Eduardo pode falar nessa parte melhor, que eles já começaram a implementar essa questão da recuperação de ativos. A gente tinha... Eu, antes de ser procurador municipal de carreira, eu atuava no escritório privado da advocacia e a gente já vinha trabalhando com uma tese relacionada a repasse de verbas públicas no âmbito da saúde. Mais ou menos em que sentido? Quando os hospitais eles atuam em demandas que seriam de competência do SUS, Sistema Único de Saúde, quando eles fazem algum serviço que seria de competência do SUS, ou seja, competência do governo, eles têm direito ao ressarcimento desse valor que eles gastaram para fazer aquele atendimento, né? Então, nós tentamos trazer essa tese para o poder público e conseguimos identificar que, muitas vezes, até nessa distribuição de competências, a lei do SUS especifica o que é competência da União, do Estado e do município. Só que, muitas vezes, o município ele acaba atuando em competências que seriam da União. Em que sentido? Procedimentos de alta complexidade, por exemplo. Às vezes o município, como está mais próximo do cidadão, na emergência faz o procedimento
e depois administrativamente vai tentar ressarcir esse valor da União. Então a gente tenta identificar, nesse sentido, o que estaria ainda pendente de ressarcimento da União para tentar buscar esses valores. São valores expressivos. Você já tem uma noção dos valores? A gente está tentando fazer esse levantamento, né? Mas o repasse que a União faz hoje para o município seria algo em torno de 150, 160 mil reais ao mês. Só que o valor exato nós não temos, porque estamos fazendo a apuração mês a mês dos últimos 5 anos, né? Mas a ideia seria mais ou menos essa, e tentar encaixar a nossa pretensão numa tese jurídica para tentar reaver esse dinheiro da União. Esses valores. É que é só um exemplo, né? A questão da saúde ali é só um exemplo, mas também tem na questão tributária, questão de contratos, então em todas as esferas, tá, Clemente? Não tem um setor específico. Houve prejuízo para a administração, vai tentar reaver. Isso antes a gente não tinha realmente. Perfeitamente. Conversamos com o Procurador-Geral do município, Rodolfo Pires Filho, com o Procurador Municipal, Eduardo Marques. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui. São informações, curiosidades, na verdade, que a gente sempre tem em relação a departamentos, como o Rodolfo falou, que são secretarias meio, não estão lá prestando um serviço diretamente à população. Então, sempre que a gente pode trazer informações a respeito também desses departamentos, dessas secretarias, para a gente é muito positivo, né, para que a população tenha uma noção exata da estrutura administrativa. Alguma coisa a acrescentar no final do nosso bate-papo? Só tenho a agradecer, Clemente. Muito obrigado pela essa oportunidade de a gente poder explicar não um é pouco muito do comum, nosso trabalho. As secretarias meio tendem a fazer um trabalho mais interno, né? Sim, sim. E dificilmente não, mas é raro que a própria imprensa, a não ser uma questão muito pontual, né, de um posicionamento. Não, mas por isso que eu acho que é muito importante essa nossa conversa e poder explicar um pouco para a população a importância da Procuradoria. Muito obrigado. Eduardo, obrigado pela presença. Algo a acrescentar no final do nosso bate-papo? Agradeço a oportunidade e estamos à disposição para maiores esclarecimentos. Boa. Sempre, né? Sempre está à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você também pela companhia e a gente volta na semana que vem.